Nós vamos dar início ao nosso culto de louvor, de adoração ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. É um privilégio nós podermos estar aqui com o único propósito de adorar, de glorificar, de engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador. Gostaria de convidar você que está nos assistindo para que você possa compartilhar esse link, para que mais pessoas possam ser abençoadas. Nós vamos, nesse momento, ler a palavra do Senhor em João, capítulo número 15. João, capítulo número 15, diz assim, a partir do versículo número 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A palavra do Senhor nos mostra da necessidade que nós temos de estar ligado na videira. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que restaura a nossa vida, que abençoa o nosso coração. Nós vivemos em um mundo conturbado, com tantas coisas ruins acontecendo. A nossa esperança precisa estar no Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa segurança, aquele que supre a nossa necessidade. Vamos, nesse momento, ter um momento de oração, pedir a Deus para que Ele venha falar ao nosso coração nessa hora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nessa hora agradecer ao Senhor pela sua infinita graça e pela sua misericórdia, pelo seu cuidado para conosco, nesse momento que temos o grande privilégio de adorar o Senhor, de louvar, de glorificar, de exaltar, de engrandecer o teu nome, ó Pai. Venha aceitar esse culto, ó Pai, fala ao nosso coração, tira de nós tudo aquilo que possa estar nos preocupando nessa hora, mas que o nosso coração, a nossa mente possam estar sintonizados no Senhor. O Senhor é o único que pode restaurar a nossa vida, que pode trazer esperança ao nosso coração. O Senhor é o único que pode fazer nova todas as coisas. Nos ajuda nessa hora, Pai. Aceite esse culto de louvor que estamos agora oferecendo ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Nós ainda vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo número 16. Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim: Por isso, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não andando nós, mas não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, nesse momento, nós vamos ter um momento de louvar o Senhor, porque nós queremos um Deus todo-poderoso. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Então, aqui a palavra do Senhor está dizendo, mesmo que nós estejamos passando por lutas, por tribulações, por dificuldades, a nossa expectativa não está aqui, mas está no Senhor. E Ele supre a nossa necessidade, abençoa a nossa vida e traz paz ao nosso coração. Então, vamos celebrar com toda alegria, vamos louvar o Senhor nesse momento. Amém. Boa noite a todos. Graça e paz do Senhor Jesus.
Nós estamos nessa noite aqui na casa de Deus para louvar o nome do Senhor, para agradecê-lo, para prestar a Ele o nosso culto. E nós, como igreja, como o corpo do Senhor, que possamos dar a Ele todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Ele merece todo o nosso louvor. Então, nessa noite, irmãos, que vocês possam se derramar na presença do Senhor, buscar a face de Deus e lembrar que Ele está conosco todos os dias de nossas vidas, porque Ele prometeu. E como nós vimos na palavra do Senhor, é Ele que nos dá forças para caminhar, para continuar. É por isso que nós estamos aqui, porque nós acreditamos nessa promessa maravilhosa do Senhor. E é Ele que pode sustentar a nossa vida. Louvemos a Deus. Fazes
Porque Ele prometeu isso. Ele disse que estaria conosco nos momentos alegres, felizes, nos momentos de tribulações, no momento de alegria. Ele está conosco. E é Ele que nos ajuda a vencer toda dificuldade. Né? Não sei o que você tem passado, mas o Senhor conhece o seu coração, as suas lutas, a sua vida. E creia que Ele pode te abençoar, que Ele pode te tirar da crise, que Ele pode cessar a crise. E nós louvamos o nome dEle, porque Ele é um Deus bom, um Deus maravilhoso. Continuemos a louvar o nome do Senhor. Tão difícil é viver neste mundo. Tão estreito é o caminho a seguir. São tantas as barreiras que tem que enfrentar, e cansado já estou de tanta dor, de tanto sofrer. Mas a promessa de Deus é maior. Sim, é maior. E Ele mesmo já desceu numa cruz por nós. E com isso Deus nos dá forças para enfrentar.
nada somos sem o Senhor. Obrigado porque o Senhor se entregou na cruz para nos salvar, para nos resgatar, Senhor, para nos redimir. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, porque nós temos essa esperança, ó Pai. A vitória sobre a cruz, o Senhor teve, ó Pai. E por isso, ó Deus, nós também, Senhor. Obrigado por isso, ó Pai, porque o Senhor conquistou na cruz a vitória para nós, Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez, esse amor tão grande derramado naquela cruz, Senhor, para nos salvar. Nós Te amamos, ó Pai, e nós glorificamos o Teu nome e sabemos, ó Pai, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos ajuda, Pai, em todos os momentos de nossa vida. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu queria, nesse momento, nessa hora, ter um período de oração, pedindo a Deus para que Ele tenha misericórdia de nós. Temos passado por umas lutas, semanas após semanas, nós temos recebido notícias de que são tempos difíceis o que nós estamos passando. Então eu queria, nesse momento, ter esse tempo de oração. Queria que você pudesse abaixar a sua cabeça nessa hora. Nós vamos estar sendo conduzido a Deus em uma oração que vai interceder por toda essa situação, para que Deus derrame graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nessa hora nos colocar diante da Tua presença, Pai. Deus, temos vivido em um tempo de grandes lutas, de grandes dificuldades, ó Pai. Constantemente temos ouvido pessoas que têm passado por lutas de enfermidade, lutas em questão financeira, por causa da perda do emprego, por causa de que não tem condição de pagar os funcionários, ó Deus. E nesta hora nós queremos colocar diante do Senhor que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que o Teu cuidado possa alcançar esses corações, ó Deus. Ó Deus, derrama da Tua graça, Pai. Sara aquele que está machucado, restaura o ferido, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, as pessoas que têm trabalhado de uma maneira incansável, ó Deus, nesse momento de pandemia, de tantas e tantas notícias ruins. Fortalece o coração dos médicos, dos profissionais da saúde, das pessoas que têm governado a nossa nação, ó Pai, para que eles possam tomar decisões que agradem o Teu coração, ó Deus. Derrama da Tua graça. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, ó Pai. Nada foge do Teu poder, ó Pai. Nós Te pedimos agora, em o nome de Jesus, ó Deus, fala conosco, derrama da Tua graça. Calma o nosso coração, tira de nós tudo aquilo que está nos preocupando nessa hora, mas nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós não sejamos afetados pelas notícias ruins, mas que a nossa expectativa, a nossa segurança, a nossa certeza esteja no controle do Senhor, ó Pai. Por isso nós buscamos a Tua face, suplicamos pela nossa cidade, suplicamos pelo nosso estado, suplicamos pelo nosso país, que o Senhor esteja falando no nosso coração de uma maneira muito especial nessa hora, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Nós temos conversado, estudado durante esses dias a carta de João, a primeira carta de João que ele escreveu, e a gente tem visto, como João tem tratado de mostrar algumas evidências de que o cristão ele é verdadeiro. E hoje a gente vai, capítulo número 3, vamos estar encerrando esse capítulo que nós temos estudado desde o começo. Estudamos capítulo 1, capítulo 2 e agora estamos no capítulo 3. E se Deus assim nos permitir, nós vamos estar encerrando esse capítulo, capítulo número 3, a partir do versículo número 19. Queria convidar você para abrir sua Bíblia ou abrir o seu celular. Se você também quiser compartilhar esse vídeo para que alguém possa também ser abençoado, que você faça isso nesse momento. Primeira carta de João, capítulo número 3, nós vamos ler a partir do versículo número 19. Diz assim a palavra do Senhor:
Nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizamos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. É o final do capítulo número 3. Queria mais uma vez orar ao Senhor nessa hora, pedir para que Ele fale ao nosso coração. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua Palavra. Nós pedimos agora, Deus, a intervenção poderosa do Teu Espírito. Que o Senhor nos ajude a compreender a Tua Palavra, que ela possa brilhar no nosso coração nessa hora, que não apenas ela possa brilhar, mas que ela possa também ser aplicada à nossa vida, Pai, e vivenciada no nosso dia a dia, Pai. Ó Deus, derrama da Tua graça, porque por nós mesmos nós não temos condição alguma, nós carecemos, precisamos da Tua graça, Pai. Nos ajuda e nos abençoa. No nome de Jesus, que eu oro e que eu agradeço. Amém. Você já ficou com o seu coração pesado? Aquela sensação de que tem alguma coisa errada, que você não sabe bem o que está acontecendo? Alguma coisa assim que você fica aqui como se tivesse um peso na sua consciência, de alguma coisa que você poderia ter feito e não fez, e o seu pensamento começa a vaguear e você começa a pensar, mas onde é que está o problema? Quantas vezes esse sentimento não envolve o nosso coração? Quantas vezes esse sentimento de tristeza, de poxa vida, eu não consegui, não deu certo, não foi aquilo que eu esperava, essa realização, essa maneira de a gente começar a questionar essas coisas, e a gente fica com aquela sensação de que parecia que tem algum problema. E quando a gente olha nesse texto ele fala exatamente a respeito disso. A gente tem estudado o capítulo 3, e você não pode lembrar daquela analogia que a gente começa no capítulo número 3, que ele fala que nós somos considerados como filhos, nós fomos adotados, passamos a fazer parte da família de Deus, e como nós passamos a fazer parte da família de Deus, algumas coisas começam a acontecer no nosso coração. Então a gente já não vai mais viver na prática do pecado, e a gente viu a respeito disso. A gente também entendeu na semana anterior, a gente falou acerca desse assunto, em que o Filho de Deus, ele ama e ele entrega a vida pelos outros, né? E o filho do diabo, que estava representado por Caim, ele tira a vida do outro. E agora nós vamos olhar para o texto e a gente vai chegar nas consequências desse movimento. Quando a gente descobre que nós somos filhos de Deus, que nós somos adotados pelo Senhor, que nós pertencemos a Ele, que nós vivemos como cidadãos do céu, né? Como cidadão do céu, melhor dizendo, né? A palavra de Deus nos convida a olhar e acalmar o nosso coração. Se você vê o texto, quando ele fala isso, o versículo número 19, ele está baseado no que ele terminou de falar no versículo número 18. Queria que você olhasse comigo o versículo número 18, diz assim: filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Então ele está nos aconselhando a amar de verdade. E aí, essa palavra verdade, ele começa no versículo número 19, lá você encontra, nisso conhecemos que somos a verdade. Nisso significa assim, nesse relacionamento de amor que a gente tem com o Senhor, nós passamos a fazer parte de um grupo seleto de gente que vive na verdade. A verdade a gente sabe que é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Nisso conhecemos que somos a verdade, bem como perante Ele tranquilizamos o nosso coração. O que João está querendo mostrar é que muitas vezes a gente fica com o coração pesado.
Porque em muitas ocasiões a gente gostaria de fazer uma coisa, mas a gente não fez. A gente poderia ter dito uma palavra para alguém, mas a gente não falou. E às vezes alguma pessoa ou algo ou algum acontecimento tira a paz do nosso coração e a gente fica perguntando, mas onde é que foi que eu errei? Existe alguma coisa que eu não estou conseguindo lembrar? Por que está essa situação de desconforto, de tristeza, de que algo está errado? E aí a palavra de Deus fala ao nosso coração, né? Versículo número 19. E nisto conhecemos que somos na verdade, bem como perante Ele tranquilizamos o nosso coração. Então ele está falando que muitas vezes a nossa consciência, o nosso coração pode nos enganar. Muitas vezes a gente acha que de repente aconteceu alguma coisa, parece que Deus parou de nos amar, parece que Ele fechou a porta, não está atendendo as nossas orações, e a gente começa a falar, mas o que será que aconteceu? E aí vem a palavra de João: tranquiliza o seu coração. Tranquiliza o seu coração. O fato de você ser filho de Deus faz com que você, no meio de uma dúvida que você não consegue entender o que aconteceu, a resposta e a receita de João é: acalme seu coração. Muitas vezes a acusação que vem da nossa mente é uma acusação falsa. De repente não é algo real que aconteceu, às vezes é uma interpretação que a gente tem de algum fato que na realidade não é algo que tira a nossa paz. Mas às vezes a gente começa a dar tanto lado para aquela questão, a gente começa a pensar tanto acerca daquelas coisas, que a gente fica pensando assim, poxa vida, mas por que a gente está sentindo essa situação? Então o que João está dizendo para mim e para você é que você precisa lembrar que como você é filho de Deus e que você foi adotado por Ele, e a partir desse momento você desfruta da presença dEle na sua vida, e Ele diz para você e para mim: acalma seu coração. Às vezes a nossa mente, né, como a gente vê lá o texto de Jeremias, que enganoso é o coração humano, desesperadamente corrupto, ele pode jogar para nós algumas coisas como se nós tivéssemos feito algo errado. Às vezes nós fizemos, e às vezes nós não fizemos. Mas o que ele está dizendo assim, não é a questão se você fez ou se você deixou de fazer. Se você realmente é filho de Deus, você tem que acalmar seu coração. A ideia aqui que ele está falando, no versículo número 19, é: nisto conhecemos que somos na verdade, bem como perante Ele tranquilizamos o nosso coração. Então, quando nós nos achegamos diante da presença do Senhor, Ele tranquiliza o nosso coração. Ele fala assim: acalma, filho. Quantas vezes a gente precisa ouvir do Senhor, Ele fala para mim e para você: acalma seu coração. Principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo, nesse tempo que nós estamos passando, de tanta notícia ruim, de tanta coisa que está acontecendo, tantas respostas, tantos problemas, tantas mortes, tanto sofrimento, e a gente fica com o nosso coração atribulado. E a gente fica pensando: Deus, o que está acontecendo? Por que tudo isso está acontecendo? Aí vem uma palavra para mim e para você: acalme seu coração. E a gente lembra daquela ideia, né, que quando Jesus estava num barco, tinha uma tempestade, e de repente os discípulos estavam lá agitados, preocupados, e aí Jesus levanta e fala: calma, aquieta. Quantas vezes a gente precisa que Deus acalme nosso coração? Porque o nosso coração está carregado, nosso coração está sobrecarregado, nosso coração está sendo influenciado por esse mundo mal que nós estamos vivendo. Então, às vezes, a gente olha mais para as circunstâncias e não olha para aquilo que está além das circunstâncias, como que no texto que nós lemos no começo. Ele está dizendo assim: presta atenção, você precisa acalmar seu coração. E é a primeira consequência de nós estarmos vivendo um relacionamento de filho de Deus. Nisto conhecemos que somos na verdade, bem como perante Ele tranquilizamos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. E aqui ele está dizendo assim: por que a gente deve acalmar o nosso coração? Porque muitas vezes eu não consigo descrever o que está acontecendo com a minha vida.
Mas quando a gente vai para a presença de Deus, Deus conhece todas as coisas. O Salmo 139 fala que todas as coisas estão debaixo do conhecimento de Deus. Ele diz, antes de nós nascermos, Ele já nos conhecia. Se a gente tenta ir para qualquer lugar, lá Ele está presente. Não tem como fugir da presença do Senhor. Então, o que João está dizendo assim, presta atenção. Olha, se de repente a sua consciência ela está te acusando, mas você precisa entender que tem um Deus que é maior que a sua consciência e conhece o sofrimento que você está passando. Conhece as lutas, as tristezas, as amarguras, as dificuldades, as derrotas, aquelas coisas que estão acontecendo na sua vida, mas Deus conhece. Muitas vezes a gente nem conhece, nem sabe, mas Ele diz assim, o fato de você ser filho de Deus é para você acalmar seu coração, porque se você entender que Deus conhece todas as coisas, Ele pode transformar a sua história. Você pode contar para mim o seu problema e eu posso não entender o seu problema. Mas se você levar o seu caso para Deus e colocar diante dele, Ele vai entender seu problema. E às vezes Ele vai entender de uma maneira muito melhor do que você mesmo entende esse problema. Quando Ele fala, amados, versículo número 20, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, João, ele faz questão de dizer para mim e para você, olha, a sua luta, o seu sofrimento, a sua dificuldade, a sua lida, a sua vida não é desconhecida de Deus. Tem uma outra passagem bíblica que diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Como a gente precisa dessa certeza, como que a gente precisa dessa segurança, como a gente precisa desse ato maravilhoso de colocar a nossa vida diante do altar do Senhor. Então aqui, a ordem que João está dizendo para nós é para você amar o seu irmão, para você buscar amar a Deus sobre todas as coisas, mas que de repente no meio dessa caminhada você começar a ficar com o coração agitado, preocupado, diz assim, acalma seu coração. Calma seu coração, porque eu conheço a sua luta. Como é gostoso a gente saber que Deus conhece a nossa luta. Às vezes a gente quer explicar para as pessoas o que nós estamos passando, o que está dentro do nosso coração, as lágrimas que a gente derrama durante a noite, as coisas que só dentro de nós a gente sabe, mas Deus está dizendo, olha, eu conheço a sua história. Eu sei quem é você, eu conheço tudo que aconteceu com você, eu posso trazer paz para você, mesmo que você esteja vivendo uma situação de profunda guerra, de luta, de angústia. Ele está dizendo assim, acalma seu coração, está aqui alguém que pode entender o sofrimento da sua vida. Nós estamos passando por essa situação de pandemia, de tanta tristeza e tantas coisas ruins acontecendo, mas aí a gente olha para o Senhor e o Senhor fala assim, acalma seu coração, sossega seu coração. Deus conhece a sua história, Deus conhece o que você está vivendo. Ele vai falar para nós, ele diz assim, amados, se o coração não vos acusar, temos confiança diante de Deus. Então, ele está falando assim, que a partir do momento que a gente entende que Deus conhece a nossa vida e que a gente está liberto dessa acusação que o coração está nos colocando, ele vai dizer assim, temos confiança em Deus. Então, no primeiro momento, nós falamos de tranquilizar o nosso coração. No segundo momento, a ideia é de confiança. Como é duro a gente confiar, Se a gente pudesse resolver os problemas, mas muitas vezes a gente tenta resolver segundo as nossas maneiras. De repente tem lá uma situação muito complicada, a gente quer dar um jeito, mas a gente não confia no Senhor e quando a gente vai para aquele caminho, a gente acaba colocando os pés pelas mãos e de repente aquilo que a gente parecia que era a saída passa a ser a ruína, aquilo que era a nossa solução passa a ser o nosso problema. Mas quando a gente coloca diante do Senhor e confia, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Às vezes a gente precisa, nesse mundo mau, nesse mundo conturbado, nesse mundo cheio de lutas e tristezas, colocar a nossa esperança no Senhor, colocar a nossa confiança no Senhor, colocar todas as nossas expectativas no Senhor. Às vezes a gente tem tentado resolver do nosso jeito, a gente tem tentado resolver segundo a nossa maneira, mas tudo que a gente tem feito é tristeza,
sofrimento, angústia, lágrima, choro, ressentimento. Quando a gente fala assim, Deus, o Senhor pode resolver essa situação para mim? Deus começa a resolver aquela questão. Deus começa a agir de um jeito que a gente nem imagina. Mas muitas vezes, nesse momento, a gente quer a solução. E aí a gente precisa aprender a confiar na graça de Deus. Mesmo que eu tenha andado por caminho tortuoso, mesmo que eu tenha feito coisas que desagradou o coração do Senhor, quando eu reconheço a minha situação, de que eu preciso confessar que de repente eu tenho tentado resolver sozinho, isso tem desagradado o coração do Senhor, e falo assim, Deus, me ajuda. Deus começa a trabalhar na nossa vida e Deus começa a transformar o nosso coração. Ele diz assim, quando ele fala a respeito dessa segurança, dessa confiança, primeiro resultado é tranquilizar o nosso coração. Segundo resultado é confiança de que Deus conhece a nossa história e pode agir em nosso favor. E aí, quando ele chega no versículo número 22, ele diz assim, aquilo que pedimos, nele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Muitas pessoas acreditam que vão ser atendidas pelo fato por causa dos seus méritos. Mas não é por causa dos nossos méritos que nós somos atendidos. Nós somos atendidos por causa dos méritos de Jesus. Por causa daquilo que Jesus fez na cruz, por causa dessa atitude dele, nós podemos pedir as coisas para o Senhor, ele vai poder nos atender. Então aquilo que ele está dizendo assim, que quando eu reconheço que Deus é o Senhor da minha vida e que a minha vida está nas mãos dele, os meus pedidos vão ser pedidos que agradam o coração do Senhor. E quando agrada o coração do Senhor, esses pedidos serão aceitos, não por causa dos meus méritos, mas por causa dos méritos de Jesus. Então ele está dizendo assim que aquilo que pedimos dele recebemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, o resultado de nós sermos atendidos não é por causa da nossa performance, não é por causa daquilo que eu faço, mas porque eu entendi qual é a vontade do Senhor, e por causa dessa vontade eu comecei a viver segundo esse padrão de vida, segundo essa expectativa, e essa expectativa me fez viver de uma maneira diferente. Como nós cantamos aqui, mas que a promessa do Senhor é maior. Às vezes o sofrimento eles podem vir, as lutas podem acontecer, mas a promessa é maior. Deus diz assim, olha, eu vou cuidar da sua vida. Pode ser que não seja no tempo que você quer, pode ser que não seja na hora que você está esperando, mas Ele está dizendo para mim e para você, calma. Se você começar a pedir as coisas segundo a vontade do Senhor, e como que você faz para pedir as coisas segundo a vontade do Senhor? Você vai precisar cumprir ali os mandamentos que Ele está falando, e aí Ele vai responder para a gente, no versículo 23, ele diz assim, aquilo que pedimos nele recebemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E a pergunta é, quais são os mandamentos? Qual é o mandamento que nós precisamos guardar? O mandamento aqui, ele está no singular, então João está dizendo que é um só mandamento. Só que esse mandamento, ele se desdobra em dois aspectos. No primeiro aspecto, ele diz assim, olha, o meu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo. Primeira coisa que está dizendo, você precisa confiar em Deus. Para você ter a certeza de que Deus vai abençoar a sua vida, você tem que ter convicção de quem Ele é, de que Ele é responsável, de que Ele é capaz de abençoar a sua vida. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê tantas e tantas pessoas usando esse versículo de uma maneira equivocada, como se Deus pudesse ser o nosso mordomo, e a gente pudesse dar a Ele as ordens e tudo aquilo que a gente mandasse Ele viria a fazer, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo para nós que eu preciso andar nos caminhos do Senhor, eu preciso trilhar aquilo que Deus deixou determinado, estabelecido, marcado, para que a partir dessa situação as lutas e as dificuldades, elas podem acontecer, mas ele está dizendo assim, mas eu vou cumprir cada uma das minhas promessas. Tem muita gente que está colocando na conta de Deus aquilo que Deus não prometeu.
Tem muitas coisas que nós tratamos, não, mas Deus prometeu que a gente tem que fazer isso. Aí Deus falou isso, como se Deus fosse alguém que atendesse os meus caprichos. Então, Deus, sabe aquele menino, eu quero café, aí Deus tem que dar café. Não, eu quero leite agora, Deus tem que dar leite. Eu quero... Começa uma lista de coisas e fala assim, não, mas Deus tem que fazer. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, para você andar de um jeito que agrade o coração do Senhor, a sua mente, a sua vontade, o seu desejo vai estar sintonizado na vontade do Senhor. E o pedido seu vai ser um pedido que agrade o coração do Senhor. Não vai ser algo diferente daquilo que Deus mandou você fazer, porque você está andando nesse caminho. Então, quando ele fala, não é no sentido de que Deus passa a ser o gênio da lâmpada, que cumpre todos os desejos, mas quando você tem uma vida dedicada ao Senhor, quando você busca fazer a vontade do Senhor, quando você trilha o caminho do Senhor, ele diz assim, que os seus pedidos, eles vão ser aqueles pedidos que agradam o coração do Senhor. E porque eles agradam o coração do Senhor, você vai ter essa resposta dos seus pedidos. Pode ser que não venha numa hora e do jeito que você quer. Às vezes Deus pode falar não para você. Mesmo quando ele fala não, na verdade, a gente precisa entender, né, que ele é soberano sobre todas as coisas. Então, a gente precisa colocar esses princípios no nosso coração. Primeiro princípio, Deus é soberano. Segundo princípio, Deus é bom. Terceiro princípio, Ele é justo. E aí, para a gente fechar o último princípio, eu não sei todas as coisas. Mas Deus é bom, Deus é justo e Deus é soberano. Quando eu coloco esses três princípios junto com aquele que eu não conheço todas as coisas, eu vou entender que tudo aquilo que Deus fizer vai ser justo, vai ser bom e vai trazer paz ao meu coração. Porque Ele conhece todas as coisas. E às vezes, naquele momento, aquela situação parece uma situação que parece que Deus fechou os olhos para mim, mas não é isso. É que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, está trabalhando algo que de repente naquele momento você ainda não entendeu, mas lá na frente você vai entender. Então ele continua dizendo, olha, o meu mandamento é este, que creiamos que em nome do seu Filho Jesus Cristo. E aí ele vai falar a respeito de uma coisa muito interessante que João tem falado. E nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então ele fala de amar a Deus sobre todas as coisas, mas quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou amar o meu irmão. Eu vou ver a necessidade do meu irmão. E a gente tem passado por esse tempo todo, né, de pandemia, e a gente tem se isolado, a gente tem ficado longe, a gente não tem tido essa oportunidade de congregar, de abraçar, de estar junto. Mas às vezes é tão fundamental você lembrar do seu irmão. E aí um desafio para você. Quantas vezes você perguntou para o seu irmão se ele estava precisando de alguma coisa? Quantas vezes você chorou por causa de algo que ficou sabendo acerca de um acontecimento? Então, às vezes, a gente vive no nosso mundo de uma maneira tão individual, que a gente acaba de não saber, não perceber o que está acontecendo com o meu irmão. Quando você faz uma pergunta para a pessoa, e aí, como é que você está? Um desafio para você durante essa semana, que você possa perguntar para alguém, como é que você está? Está precisando de alguma coisa? E a gente fica pensando que isso não é nossa responsabilidade. Só que se a gente entender aquele conceito que a gente já falou, de que nós fomos adotados, e que quando a gente passa a ser adotado, nós fazemos parte de uma família. Pergunta. Quando você sabe que seu irmão está passando por uma dificuldade, automaticamente você vai perguntar o que está acontecendo. A gente fica preocupado. A mesma coisa acontece na questão espiritual. A gente precisa ficar, peraí, eu posso te ajudar? Eu posso ser útil para você em alguma coisa? Esse amor que João está dizendo não é um amor de palavra, só de boca, mas é de fato, de verdade. Então você precisa colocar isso diante das pessoas e falar assim, olha, como que eu posso te ajudar? Quantas vezes a gente não tem essa, quantas vezes a gente está precisando ouvir uma palavra de alguém?
Quantas vezes a gente vai trabalhar lá no nosso trabalho, lá com as pessoas, a pessoa está com um monte de dificuldade, com um monte de luta, e de repente Deus está falando no nosso coração, olha, fala uma palavra para aquela pessoa. Ele não, poxa, que vai pensar de mim. Mas aqui está dizendo assim, ó, nós fazemos parte de uma família, e como nós fazemos parte de uma família, nós precisamos se preocupar. Lembra da história do Abel e do Caim? Quando depois que já tinha matado o irmão, qual foi a pergunta que Deus fez para ele? Acaso eu sou tutor do meu irmão? Só que a partir do momento que a gente passou a fazer parte da família do Senhor, essa realidade passa a fazer parte da nossa vida. Porque todos nós fazemos parte dessa família. E se você souber que seu irmão está passando por necessidade, você não vai querer saber, não vai querer se preocupar com ele. Pensa na família, na família de sangue. Está sabendo lá, meu irmão está com Covid. Oh meu Deus do céu, tem que ir lá ligar para ele, para ver se é verdade. Como é que está as coisas? Está com febre. A gente começa a ficar preocupado. Mas a mesma realidade é para a situação do nosso dia a dia, aqui como família estendida, como igreja. Então, às vezes a gente precisa fazer isso. Falar, pastor, mas nunca ninguém perguntou para mim se eu estou bem. Começa com você. Um desafio para você essa semana, pergunte para alguém, como é que vai a sua vida? Posso orar por você? Posso abençoar a sua vida nessa hora? Então é isso que ele vai falar para nós. Ele diz assim, daí ele fala dessa preocupação com os outros. E nós amamos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os meus mandamentos permanece em Deus. Então, a partir do momento que eu guardo e cumpro os mandamentos do Senhor, isso é um certificado, uma constatação que eu faço parte da família de Deus. Então a gente tem visto que João só fala de duas possibilidades. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Ou você fala a verdade, ou você fala a mentira. Ele está sempre falando a respeito desses dois lados. Aqui ele está dizendo assim, como você sabe que você é filho de Deus? Você sabe que você é filho de Deus quando você cumpre os mandamentos do Senhor. E aí ele diz assim, e o fato de você permanecer, fazendo a vontade do Senhor, ele diz assim, você vai receber um presente mais maravilhoso de todos. E nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito Santo que nos deu. O Espírito Santo de Deus é nos dado para nos habilitar a fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Pensa naquele irmão que te ofendeu. Pensa naquela pessoa que causou ódio no seu coração. Você tem vontade de espetar o cidadão. E aí vem o Espírito Santo de Deus, trabalha na sua vida e fala assim, não, você não vai espetar, você vai orar por ele. Só Jesus pode fazer isso. Só a graça de Deus. Alguém que nos ofendeu, alguém que nos magoou, alguém que nos decepcionou profundamente no nosso coração. Às vezes tem aquela mágoa, aquele rancor, aquele agir que de repente fica incomodando e Deus está falando assim, filho, presta atenção. Você não pode dar conta dessa situação, mas o Espírito Santo de Deus, que Deus deu a você, ele pode operar e transformar a sua vida e mudar a sua história. A consequência de nós estarmos andando com Deus nós podemos tranquilizar o nosso coração, nós podemos ter confiança de que Deus controla toda a situação e nós podemos ter a assessoria do Espírito Santo de Deus que habita em nós e transforma a nossa vida e nos habilita a realizar aquilo que nós não podemos fazer. É isso que João está nos falando. Então eu queria que você pensasse hoje na sua vida, que você buscasse ali a direção do Senhor. Quem sabe você está aí com alguma luta, algo que tem inquietado o seu coração, mas Deus está falando assim, filho, deixa eu lidar com isso para você, deixa eu trabalhar essa questão na sua vida. E a gente precisa aprender a viver esse tipo de amor, esse amor prático, que se importa, que quer saber, que se preocupa. Então, a ordem aqui, se a gente for resumir aqui o texto,
Se a gente for resumir o texto, a ordem dele fala assim, você tem que amar uns aos outros. Mas a gente fala assim, mas eu não consigo pela minha própria força. Mas Deus diz, olha, eu dei o meu filho como exemplo de amor, e junto com o meu filho, não só o meu filho, eu dei a presença do Espírito Santo de Deus, que habilita você a fazer aquilo que você não consegue fazer. Quando essas coisas invadem o nosso coração, a gente pode ter a convicção, a certeza de que Deus pode todas as coisas. Mesmo que às vezes a gente não consiga entender, mesmo que às vezes a gente não tenha a resposta para todas as coisas, mesmo que muitas vezes o nosso coração fique aquela preocupação, Deus está dizendo, acalme, confia e entrega para que o Espírito Santo de Deus possa restaurar a sua vida. Queria orar por você nessa hora, queria pedir a Deus para que Deus abençoasse o seu coração. Vamos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te pedir agora em nome do Senhor Jesus que o Senhor nos ajude, Pai, a entender a dimensão do Teu amor. Pai, nos ajuda, Senhor, a entender que nós fazemos parte de uma família. Nos ajuda a entender que as necessidades dos nossos irmãos nos dizem respeito. Ó Deus, tira do nosso coração muitas vezes a tristeza, tira do nosso coração muitas vezes a amargura, tira do nosso coração às vezes o ressentimento, algo que muitas vezes nos machucou, nos magoou e nos marcou profundamente, mas que, como nós vimos pela Tua Palavra, o Senhor nos convida a colocar a nossa expectativa, a nossa segurança no Senhor, ó Pai. Nos ajuda a viver uma vida que agrada ao Senhor, ó Pai. Se existe aqui alguém ainda que tem o coração pesado, que tem passado por lutas, que tem enfrentado provações e tem tido muitos problemas, quem sabe hoje seja o dia de uma restauração. Quem sabe seja hoje o dia de o agir sobrenatural da Tua graça, invadir o nosso coração e transformar a nossa história e mudar, Senhor, de uma maneira radical a nossa vida. Que a gente possa tranquilizar o nosso coração, que a gente possa confiar no Senhor, que a gente possa entender que o Senhor nos deixou o Seu Santo Espírito, para que Ele venha, para que Ele habite na nossa vida e nos habilite a transformar o nosso coração. A Deus nos ajuda, Senhor. É no nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Queria convidar, não estava no esquema, mas vou falar de novo com os irmãos do louvor, para tocar de novo a música, né? A gente vai cantar mais uma vez essa música. Não estava preparado, mas os irmãos tocam a gente, tá bom? A gente vai cantar mais uma vez, que é essa promessa, que você possa confiar nessa promessa, que você possa crer que Deus vai cuidar de você, que Deus vai abençoar a sua vida, que Deus vai transformar seu coração. Medite nessa letra. Pense no que ela tem a nos falar. Pense que Ele controla a sua história e vai trazer paz ao seu coração. Tão difícil é viver neste mundo, tão estreito é o caminho a seguir. São tantas as barreiras que tem que enfrentar e cansado já estou de tanta dor, de tanto sofrer. Mas a promessa de Deus é maior, e Ele mesmo já venceu numa cruz por nós, e com
Deus nos dá forças para enfrentar as provações. E a vitória alcançar. E ao abraçar o meu Jesus, eu não lembrarei o que passou. E toda lágrima cair será recompensada com a glória de viver com Deus. Mas a promessa de Deus é maior, e Ele mesmo já venceu numa cruz por nós. E com isso Deus nos dá forças para enfrentar as provações. E a vitória Que Deus possa abençoar a sua vida. Nós vamos estar encerrando. Gostaria de convidar você para se colocar em pé nessa hora. Nós vamos estar orando ao Senhor, pedindo para que Deus derrame graça sobre as nossas vidas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te pedir agora, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe. Dá-nos uma semana cheia da Tua graça, cheia da Tua misericórdia, cheia do Teu cuidado, Pai. Quem sabe, ó Deus, não sabemos o que nós vamos enfrentar durante essa semana, mas nós temos a convicção e a certeza de que o Senhor se fará presente em cada situação da nossa vida, Pai. Isso alegra o nosso coração, restaura, Senhor Jesus, a nossa motivação, transforma, Senhor Jesus, as lutas em alegria, Senhor. Quem sabe nessa semana seja o tempo do agir sobrenatural do Senhor em um caso específico que há tanto tempo nós temos buscado, ó Pai. Ó Deus, mas também pode ser o tempo que o Senhor vai continuar agindo de uma maneira corriqueira e nas mínimas coisas, dirigindo, orientando, nos capacitando cada dia, Pai. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Antes de nós encerrarmos, eu queria lembrar você que se esse vídeo abençoou sua vida, que você possa compartilhar para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Se você quiser entregar seu dízimo, trazer sua oferta, você pode fazer também aí na rede social. Você tem a conta da igreja, tem o Pix da igreja, você pode fazer isso, porque a igreja já estava fechada, mas as responsabilidades da igreja continuam. Então eu gostaria de convidar você a investir, a contribuir com o reino do Senhor, que Deus possa abençoar a sua vida. Lembrando que na quinta-feira nós vamos ter a nossa reunião de oração. Nós mandamos o link através do nosso grupo para você estar participando com a gente. No domingo nós vamos ter o nosso culto de louvor e de adoração ao Senhor, e que Deus possa estar abençoando a sua vida. Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.